de naturopatia, isso vai te dar mais ferramenta. Quanto mais agora você ter uma compreensão como usar a fitoterapia, isso também vai te dar um outro referencial. O quanto agora você ter uma adoção de avaliação de exames laboratoriais, isso também vai te ajudar. Por qual motivo? E esses referenciais vai te dar mais segurança. Esses referenciais vão te dar um diferencial e mais autoridade no momento de atender. Mas vamos lá. Éder, você está pedindo para fazer medicina? É claro que não. Mas é muito importante nós, da área da terapia, abrirmos a mente para inovação. É isso que eu peço para você. Eu entendo que a gente está muito habituado a ir para o consultório, olhar o pé, pegar o pé, estimular o pé, mas eu vou pedir agora para você se permitir inovação, para você desenvolver um segundo padrão de pensamento. Vou te contar uma história bem rápida. Falei para minha esposa, falei, amor, eu prometo que vou fazer em 1h30, 1h45. Quando eu vejo, já estou 3 horas aqui falando. Vocês vão sair com bastante ferramenta, isso eu prometo para você. Na década de 1929, crise no país, principalmente com os fazendeiros de café. Os Estados Unidos, a bolsa de Nova York caiu drasticamente. E era tanto café no país que o governo comprou as plantações de café e botou literalmente fogo. A Nestlé, ela teve que se inovar porque tinha muita demanda no mercado. E aí eles inventaram algo chamado café solúvel, ou Nescafé. Então, o que isso representa, ou o que isso indica? O produto mais forte da Nestlé até hoje, sabe qual é? É o Nescafé. O produto mais forte da Nestlé veio de um momento de crise. O que eu quero dizer para você? Digite o número 1, quem já está atendendo online, por gentileza. Quem já está atendendo online. Vou te falar uma informação. Atendimento online veio para ficar. Então, o que ocorre? Eu estou atendendo uma pessoa da Alemanha, semana que vem eu começo a atender uma pessoa da Irlanda. No presencial não ia conseguir fazer isso. Só vou te falar uma coisa. Se tua meta ou o teu objetivo é atender online, você vai conseguir. Eu me comprometo com você que eu vou te ajudar. Não tem nenhum problema com relação a isso. Ele já teve aula comigo, sabe? Uma coisa que eu não nego é informação e conhecimento, cara. De maneira nenhuma, não é o perfil. Então, o que acontece? O que barra muitas vezes o terapeuta a atender online? Ele acreditar ou focar muito em crença de escassez. O que você entende por crença de escassez? É o terapeuta achar que ele não está preparado. É o terapeuta achar que ele tem falta de conhecimento. É o terapeuta achar que ele não tem bagagem suficiente para atender online. É o terapeuta achar que ele não sabe como se divulgar. Como que eu vou atender online, Éder? Às vezes eu não consigo paciente presencial, cara. Imagina no online. Minha agenda não está do jeito que eu quero. Então, observe. Quando eu digo que o terapeuta fica muito na crença de escassez, é escassez de conhecimento, escassez de bagagem e escassez de paciente. Isso é crença de escassez.
Aproveitando que você está com papel e caneta na mão, faça uma gentileza. Quais são as características que você acredita que um terapeuta precisa ter para atender online? Descreva para mim, por favor, na sua opinião, na sua visão, quais são as características que um terapeuta precisa ter para atender online? Sabe o que você está descrevendo, na verdade? Você está descrevendo para mim o teu sistema de crenças, que é o teu sistema de regras que permite você atender ou não online. Porque provavelmente, se você tem alguns amigos conhecidos que nessa quarentena você fez até uma videoconferência ou uma chamada, de maneira indireta, muitas vezes você fez um atendimento. Porque se você é terapeuta, você não é só terapeuta quando você está de roupa de terapeuta, ou de jaleco, ou dentro do seu consultório. A hora que você vê, você vai estar explicando sobre autoestima, mecanismo emocional, você vai estar explicando sobre uma série de coisas. Um segundo fator muito importante, com base nesse descritivo, qual o valor da tua sessão online? Qual é? Eu tô vendo um monte de gente assim, ó. Sou especialista em expressão facial, galera. Vou te falar uma coisa. Eu consigo entender o que você está pensando, até a sua crença, só pela expressão facial. E eu fico indo e vindo os slides, só para ver as expressões de vocês. Ó o Alan. Saudade do Alan, faz tempo que eu não vejo o Alan. O que eu quero dizer com isso? Porque quem coloca impedimento ou quem te impulsiona é só o seu sistema de crenças. Vou te falar uma coisa. Conheço um monte de profissional aí de outras áreas, ruim pra caramba, que cobra uma grana e tem gente que paga. Por quê? Porque o cara vende uma ideia. Acho que você tem uma formação, você já atende, você já ajuda pessoas. Vou te explicar uma coisa. Nessa quarentena, uma das coisas que as pessoas estão mais precisando de ajuda é com questão emocional. E elas. Agora um monte de gente fechou a câmera, só que eu falei que eu faço leitura de minha expressão. Eu vou te fazer pergunta, fique tranquilo, pode deixar aberto. Mas observe o que ocorre. Vai ter um monte de gente aí procurando ajuda emocional e que, se ela tem que se permitir com alguém, que se permita com você. Se a pessoa não fosse tratar com você, entenda uma coisa, ela vai se tratar com alguém. Mas, Éder, o que eu preciso fazer então? Vamos lá. Sabe essas características que você descreveu aí sobre atender online? Faça um comparativo. Essa primeira característica te leva a atender online? Essa segunda característica te leva a atender online? Essa terceira característica te leva a atender online? Porque às vezes você está focando em valores que vão te impedir de atender online. Mas, Éder, eu coloquei uma coisa aqui sobre segurança. Eu coloquei uma coisa aqui sobre certeza. Fala uma coisa. Sabe qual que é a certeza que você vai ter da queixa do paciente? Zero. Sabe quanto que você vai ter de certeza se você quiser ajudar ele? Zero. Porque boa parte, se você vai conseguir ajudar o paciente ou não, sabe de quem depende? É dele. Eu vou te falar uma coisa. Em torno de 80% ao paciente. 20 é você. Éder, só 20 sou eu? Claro! O cara tem que fazer, às vezes, mudança na alimentação. O cara, às vezes, precisa fazer mudança no posicionamento. Às vezes, ele tem que aprender a dizer não.
Então, eu vou te dar uma notícia. Toma muito cuidado com o teu nível de autocobrança. Porque o teu nível de autocobrança pode estar acabando com você. Ah, Éder, mas eu não sei, sabe? Eu cresci assim. Às vezes eu era filho mais velho. Às vezes eu cuidava dos meus irmãos. Eu entendo esses padrões de comportamento. Lido com eles o tempo todo. Mas minha pergunta é: quais as características podem te impulsionar para você atender online? Talvez você vai ter que refazer essa lista. Porque para atender online, você só precisa fazer algo. Se prontificar a atender online. Então, vamos lá algumas perguntas. Você já tem identidade em redes sociais? Sentido profissional? O que você acha que eu quero dizer com isso? Você já tem um logo? Gente, eu amo a parte romântica da terapia. Eu curto pra caramba. Mas vou te dar uma notícia. Não sei se você sabe. O sistema é capitalista. A gente realmente quer ajudar as pessoas verdadeiramente. Mas o terapeuta tem muita crença de escassez, até mesmo com o equilíbrio financeiro dentro do trabalho dele. Então você precisa levar uma vida financeira equilibrada e ajudar as pessoas. Você precisa encontrar o equilíbrio sobre isso. Como assim, Éder? É justamente isso. Você precisa aprender a se valorizar emocionalmente, porque a gente não está falando de retorno financeiro, de dinheiro. A gente está falando sobre merecimento. Então você precisa equilibrar as duas coisas. Amar as pessoas e ajudá-las verdadeiramente e se permitir ter um retorno financeiro com isso. Então, dentro da terapia, é importante você ter também uma visão empresarial. Porque imagine, no meio dessa quarentena, você não está atendendo online, você chega no gerente do teu banco e abraça ele e fala assim, cara, eu não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito esse mês, mas eu vim aqui te dar um abraço, porque eu sou terapeuta, ajuda as pessoas. Sabe o que ele faz nesse momento? Ele te retribui às vezes o abraço, mas quando a gente está na pandemia, ele vai manter uma distância de você e mandar você embora. Você entende? Eu estou falando apenas de equilíbrio. Isso é muito importante. Porque você precisa também viver como terapeuta de uma maneira digna, até com relação ao seu retorno financeiro. Então, observe: é importante você ter uma identidade em rede social. O que eu estou dizendo como identidade? Precisa ter um teu logo e você precisa fazer publicações para criar autoridade voltada no mundo virtual. Isso é muito proveitoso. Sabe por qual motivo? Porque quando você for atender online, muitas pessoas vão pedir ou sua rede social ou até mesmo seu site. Isso é muito comum. Mas hoje, Instagram, ele é muito mais usado do que Facebook. E uma ótima ferramenta que as pessoas estão usando hoje é o WhatsApp. É o WhatsApp. Isso é muito comum. Vamos para a parte prática? Eu gosto do prático. Segundo a programação neurolinguística, PNL, nós temos três formas de aprendizado. Visual, você já está me vendo. Auditivo, você já está me escutando, só que você precisa ver eu fazer. Apenas como referência. No atendimento online, ele é muito importante você ter noções e sinais clínicos para tratar físico. Éder, o que são sinais clínicos? São sinais que a pessoa está apresentando desequilíbrio de órgãos. Eu acho que não é Luzia o nome dela, tá aqui como família Guedes. Eu já falei com ela há muito tempo atrás. Ela fez uma cara assim para mim. Sinais clínicos? Sim. O que são sinais clínicos? Mariana, eu vou te pedir, Mariana Rezende, vou te pedir a gentileza, se aproxima um pouquinho da câmera. A Mariana, ela tá com dificuldade de filtragem no rim direito dela. Como que eu sei disso? A face direita está levemente inchada em comparação com a face esquerda.
Mas isso é muito leve. Então, o que acontece? Isso já é uma sinalização se a pessoa está bebendo água o suficiente. Então, nós precisamos entender perguntas. Eu sei que você não está bebendo água o suficiente, Mariana, fica tranquila. Mas observe, nós precisamos entender perguntas chaves sobre funcionamento de maneira equilibrada de órgãos para a gente potencializar o nosso atendimento online. E o que é mais curioso, as perguntas são sempre as mesmas. Então, você pega sinais clínicos, desequilíbrio patológico de órgãos, transforma isso em perguntas, para você entender o que está acontecendo com a pessoa. Então, por exemplo, eu já entendi que a Mariana, só de bater o olho no rosto dela, ela não está tomando água o suficiente. Se eu for pela linha da homeopatia, eles falam de 30 ml de água por 1 quilo de peso. Se eu for para o lado da nutrição, é 40 ml de água por 1 quilo de peso. Então pensa comigo, terapeuta. Se a pessoa não está tomando água o suficiente, eu preciso entender a função da pessoa tomar a água, o que, que isso vai fazer no corpo dela. Existe a possibilidade da Mariana Rezende, por exemplo, disposição do intestino um pouco mais lento, só pelo fato dela não tomar água. Predisposição. Vou confirmar isso no pé daqui a pouco. Isso já é um sinal também de probabilidade de acidez no corpo dela. Isso favorece processo de inflamação. Isso, por exemplo, ela já está fazendo assim. Isso favorece também desequilíbrio no fígado, porque quem tira toxina do corpo é a água. Então, tudo isso só é um sinal clínico. Qual é o sinal clínico? Você faz um comparativo. Se o lado direito e esquerdo, eles estão simétricos. O que é simetria, galera? Tem que ser iguais. Não tão iguais. A pessoa está tomando pouca água. O rim incha de levemente e todo para compensar a falta de água e todo lado da pessoa incha. Isso é um sinal clínico de rim. Às vezes você está olhando com a pessoa, você fala assim, caraca, você não está bebendo água o suficiente, hein? A pessoa fica até inibida, você não precisa nem ver o pé. Outra opção, ó, a pessoa está com muita olheira, desequilíbrio de fígado. Quais são as perguntas para você saber como está a saúde hepática da pessoa? Sente a boca amarga pela manhã ou até seca? Outro sinal clínico de desequilíbrio de fígado, manchas marrons pelo corpo. Tudo isso é sinalização de fígado. Se a pessoa tem olheira, boca seca e amarga logo pela manhã, você pode fazer uma opção, já que você não está apertando o pé dela, do que você pode pedir para ela tomar um chá de folhas amargas, por exemplo, de boldo. O que nós precisamos fazer nesse momento, galera? Nós precisamos usar naturopatia. Contar algo rapidamente para vocês. O que é naturopatia, Éder? Tratamentos naturais. Sabe como reflexoterapia quântica começou? Estava com o Cris tomando um café na padaria. Daí nós somos iridólogos, terapeutas ortomoleculares, coach comportamentais. Cris olhou para mim e falou assim, amor, sabe o que eu sinto falta na Reflexo? De um curso que ensina métodos naturais para tratamento, além de estimular apenas o pé. Já que você vai agora refazer a formação na MF, faz com a abordagem de naturopatia. Ensina as pessoas a usarem coisas naturais para elas terem saúde. Nasceu a reflexoterapia quântica, mas com uma abordagem de óleo dos elementos, mas também com muita abordagem natural, para você dar dicas para o seu paciente fazer coisas em casa. Beleza? Podemos ir mais um passo? Ok.
Dentro hoje da MF, nós temos um processo de avaliação, é um método. O método chama TAM, T-A-M. O que é, Éder? TAM. Primeiro, quando você olhar um pé por foto, presta atenção no tecido. Qualquer alteração de tecido tem um significado no ponto. Pode ser uma marca, pode ser um inchaço, pode ser uma coloração diferente. Preste atenção nos tecidos. Segundo, preste atenção na articulação. Articulação, Éder. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: Éder, eu tenho dificuldade de fazer análise nas estruturas dos pés. Pode te dar um pulo de gato? Que vai salvar você em qualquer momento? Parta do pressuposto do que é natural da articulação dos dedos. Como assim, Éder, o que é natural? A articulação do dedo tem que ser retinha com a ponta para cima. Independente qual é a distorção ou a rotação do dedo, já é um conflito. Já é um conflito. O dedo está totalmente para baixo, é um conflito. O dedo está deitadinho, já é outro conflito. O dedo está deitadinho para o outro lado, é outro conflito. Tem uma pinta no dedo, já é outro conflito. Tem um calo, também é conflito. Então, antes de você ficar se cobrando para você descobrir o que aconteceu na vida da pessoa, faça a pergunta: como tá? Como você está se sentindo? Segundo o dedo do pé direito, com a sua vontade. Está conseguindo realizar? A pessoa está com um calo imenso, uma pinta no dedo da atividade. Como você está? Como você está se sentindo com relação ao seu trabalho? Você trabalha com o quê? Cara, a pessoa vai abrir a vida dela. As perguntas, gente, elas minimizam muito a abordagem, a, as perguntas vão diminuir muito sua margem de erro. Mas, Éder, como eu faço a pergunta? É simples. Tornar o processo mais simples possível. Como você se sente em relação à sua coragem quando ela é posta à prova? Quinto dedo do pé direito. Quinto dedo do pé esquerdo, que é um dos dedos mais polêmicos, que é o dedo da confiança, do otimismo e da sexualidade. Éder, sexualidade? Sexualidade. Sexualidade é um termo muito amplo. Vou simplificar para você. Sexualidade, visão da imagem masculina e da imagem feminina. Quer uma pergunta-chave para quinto dedo do pé esquerdo? Como você está se sentindo com você? Com seu conceito sobre você? Esse tipo de pergunta, galera, diminui muito a margem de erro. Porque muitas vezes a gente quer fazer pergunta específica. Vou te explicar um outro pulo do gato. Cria-se ou desenvolva cada vez mais a arte da observação, principalmente com microexpressões faciais ou expressões musculares. Como assim? Você fez uma pergunta para a pessoa, ela coçou a cabeça, sinalização de preocupação. Você fez uma outra pergunta para a pessoa, ela engoliu seco. Medo. Fez uma outra pergunta, ela respondeu, o ombrinho deu um pulo. Incerteza. Você fez uma outra pergunta para a pessoa, ela está assim, ó, olhando para baixo, ela está consultando as emoções dela. Você fez uma outra pergunta, ela está aqui olhando para trás, principalmente na altura do ombro esquerdo, ela está consultando o passado. Se a pessoa perdeu a fluência ao responder. Galera, tô indo muito rápido ou tá de boas?
O pessoal normalmente fala que eu falo muito rápido. Repete um pouquinho aí. Eu tô anotando. Vou Você não repassando. tá indo rápido, não. Você tá aceleradíssimo. E cara, eu tenho conteúdo para 4 horas hoje. Eu me lasquei. Tem muita coisa legal para passar. Mas eu vou falar mais, eu vou repassar, beleza? Coçou a cabeça, preocupação. Aquele assunto preocupa. Engoliu seco, suprarrenal disparou, fechou a cárdia. É medo isso. Ombro pulou ao responder. É incerteza. Galera, eu vou pedir para você realmente me mandar o seu e-mail. Algumas pessoas me mandaram, outras não. Mas me mandem. Tudo que eu estou falando, eu vou te mandar um conteúdo da MF. Beleza? Ombro pulou, incerteza. Nem a pessoa acredita no que ela está falando. Observe, ela não está mentindo para você. Vou mandar isso, pode deixar, não vou atrasar a aula, não. Mandaram aqui no. Não, cara, eu curto isso, pode deixar. Pessoa olhou para baixo, ela está consultando as emoções. Pessoa olhou por cima do ombro esquerdo, consultando o passado. Quando você Quando você faz uma pergunta, a pessoa fica olhando para cima ou fica olhando para baixo, ela está procurando a resposta na mente dela, tá? Galera, vou pedir uma gentileza. Eu sei que algumas pessoas estão mandando o e-mail aqui na sala de bate-papo. Vou pedir para vocês mandarem no meu número de celular que eu falei no início da aula. Fica muito mais fácil para mim. Você vai adiantar minha vida. Eu sou meio doido. Tava com 3 eventos essa semana. Um fiz ontem, aula hoje, amanhã, 10 da manhã, tem outro evento. Quando a pessoa ela se sente incomodada. Sabe quando você pergunta para a pessoa, Éder, o que que é esse incômodo? Pode ser emoção, pode ser pessoa, pode ser situação. A pessoa começou a se coçar, rosto, corpo, é incômodo. Alguma coisa está incomodando ela. Pode ser pessoa, pode ser situação, pode ser emoção. Galera, você está atendendo online. Uma informação muito importante, isso faz muita diferença para mim nos meus atendimentos. Você quer saber onde está o conflito da pessoa e ela é resistente. Na verdade, ela só é perseverante, mas ela tem dificuldade de entrar em contato com as emoções dela. Você fala assim: como você se sente com isso? Ai, Éder, porque minha sogra. Vou te falar da minha sogra. A sogra é como ela se sente, certo? Não, ela está fugindo de entrar em contato com a emoção. Você fala assim, como você sente? Ah, eu vou te falar o que eu faço. Porque você não tem ideia que você não sabe as coisas que eu faço. Como se sente? É como a pessoa, é o que a pessoa faz? Não. O que leva ela a estar resistente a entrar em contato com a emoção? Porque ali está o conflito. Ali está o conflito. E aí o que eu faço? Faço a mesma pergunta de uma forma diferente. O que é muito legal no atendimento online, que eu vou dar umas ferramentas para vocês entenderem, como a gente trabalha a crença. O que é crença? A crença é um link mental associativo. Link mental associativo? Isso. Como assim? Por exemplo, o que faz você feliz? O que é felicidade para você?
Faz você feliz é um link mental. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Propagandas, elas são a base de programação neurolinguística, PNL. É a base de link mental. Pão de açúcar, lugar de gente feliz. Então, quando você tiver com fome aí no mercado, sabe onde que a tua mente vai associar? E no pão de açúcar. Quando você vê perfume importado, você acha que você compra só por causa do cheiro? É nada, cara. Eles colocam lá um ator, eles colocam lá uma atriz, um modelo lindo, uma modelo linda, e faz você desenvolver um link mental. Alguns anos atrás, teve uma propaganda da Pepsi que tinha Britney Spears, Christina Aguilera e tinha mais dois outros cantores muito famosos. O que eles tentaram fazer? Vincular a Pepsi com os fãs desses cantores. Isso é link de imagem. Quando a gente trabalha crença, a gente só precisa tomar um cuidado, evitar colocar o nosso sistema de crenças aonde? Na pessoa. Por isso que é muito importante a gente continuar se tratando como terapeuta. Imagina que você está com um conflito com seu cônjuge e daí teu paciente fala sobre justamente o que o seu marido ou sua esposa faz. O que você acha que vai acontecer? Vai justamente aflorar a emoção que você sente do cônjuge. Talvez você pergunte assim, Éder, mas como que eu faço? O recurso emocional, independente se o tratamento for online ou presencial, é importante ser do paciente. O paciente está com medo. O que faz você sentir coragem? O paciente está inseguro. O que faz você sentir confiança? O paciente está se sentindo triste. O que faz você sentir alegria ou até felicidade? O paciente está se sentindo magoado. O que você quer fazer com isso? O que faria você desfocar? O que faria você perdoar essa pessoa? O uso de recursos, de perguntas, é um diferencial do tamanho do mundo. Porque ele evita que você use o seu recurso para ajudá-lo, que vai dar M. Porque se deu ruim a vida do paciente, ele vai falar que a culpa sabe de quem? É sua mesmo, é isso mesmo que você pensou. Então a gente precisa se proteger. Principalmente com paciente que procura conexão emocional e vira para você e fala assim: o que você faria se você tivesse no meu lugar? Ou pergunta capciosa. Se você falar, eu faria, pronto, já deu ruim. E a probabilidade da M é muito forte. Então, o que acontece? Pergunta que estimula a autoliderança. O que você escolhe? O que você quer de verdade? Se você não tivesse medo, o que você faria? Esse tipo de pergunta, galera, estimula a autoliderança. E esse tipo de pergunta vai te ajudar com relação a você evitar culpa ou responsabilidade que não é tua. Vamos lá, há mais processos. Podemos ir mais um passo? Faz um joinha para mim, por gentileza. Podemos mais um passo? Podemos mais um passo? Beleza. Sinal, uma coisa que a gente faz muito forte no curso de Quiro, na formação de Quiro. Eu ensino os pacientes a fazer isso online. Paciente com problema de coluna é muito forte nessa quarentena. Como assim, Éder? Pessoas que têm problema de coluna está potencializando. O que segura a coluna é a musculatura. E normalmente, nessa quarentena, as pessoas estão ficando muito deitadas em sofá.
Onde você está agora? Como está a sua postura corporal? Tá gostosinho? As pessoas confundem muito desconforto de coluna com dor. A nossa mente ela é condicionada para a gente evitar a dor e sem procurar o prazer. A compensação de coluna faz o paciente ficar assim, mas ele não sente dor. Mas isso não quer dizer que está confortável. Ele só está evitando a dor. Então vamos lá. Está atendendo online. O paciente está se queixando de dor de coluna. Se ele tiver intestino preso, você pode sugerir para ele cloreto de magnésio PA. Ele vai encontrar facilmente isso em farmácia. Isso vai ajudar até a dar uma regularizada no intestino dele. Se ele tiver intestino o quê, galera? Isso que você disse aí, preso. E cloreto de magnésio PA, você pode até indicar para pessoas que sentem dores articulares, processo de artrite, artrose reumatoide. Isso vai ajudar muito. Processo de fibromialgia. Cloreto de magnésio PA. Éder, como que eu faço para ter a certeza se a pessoa está com fibro? Pede para ela vir com dedo indicador e polegar, fazer movimento na pinça, na panturrilha. Se doer, fibromialgia. Lembra que nós somos terapeutas, nós não damos diagnóstico, só fazemos avaliação. Então, você viu que a pessoa tem fibromialgia? Te dou uma dica, evita falar para ela que ela tem fibro. O reumato demora 2 anos para dar esse diagnóstico. Então, o que você faz? Você ensina ele a trabalhar músculo. Vamos lá. Ó. Processo de fibromialgia. A pessoa tem dificuldade de pegar no sono das 2 às 4 da manhã. Então, o que acontece? Não tem reposição hormonal. Isso é o horário que o corpo faz reposição hormonal. Você pode ensiná-la a fazer manobra de toalha quente. O que é manobra de toalha quente? Todo o processo muscular, ele precisa de relaxamento. Como faz o relaxamento? Esquentando a musculatura. Então é muito tranquilo. Você pede para ele pegar uma toalha de rosto, pede para ele dobrar, vai ficar assim, ó. E você pede para ele juntar de novo as pontas. Tem um passo a passo na apostila que eu vou te encaminhar. Quando o paciente for enrolar, você pede para ele fazer um bolinho assim, ó. Vai ficar redondinho assim, ó. Desse jeito, tá? Você pede para ele colocar água quente bem no centro da toalha. Bem no centro, tá? Qual o motivo? Quando ele estiver rolando no músculo, a toalha vai esfriar, ele abre a toalha. O centro continua quente. E esquentando a musculatura solta. Ele vai sentir relaxamento e bem-estar. Se chama manobra de toalha quente. É uma das formas que você pode fazer liberação miofascial. Nós trabalhamos muito isso na Quiro. Está atendendo online. Ensina o paciente a fazer manobra de toalha quente para problema de coluna. Cervicalgia, lombalgia, processos de hérnia de disco, bico de papagaio. Se a coluna travar, cara, isso é extraordinário. Você faz um bolinho na toalha, coloca a água bem aqui no centro, a água tem que ser quente. E aí, algo muito importante. Não pode arrastar na pele, tem que rolar na pele. Se a pessoa arrastar na pele, vai queimar. E é importante você explicar isso para o paciente.
Manobra de toalha quente tira processo de inflamação, alivia processos de cervicalgia, lombalgia, processos de hérnia disco ou bico de papagaio, processos também de fibromialgia. Tudo bem até aqui? É muito importante você, no atendimento online, você dê algumas indicações para a pessoa do que ela pode fazer de uso natural. Eu quero mostrar algumas coisas bem importantes para vocês. Galera, alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta até aqui? Georgia? A gente tem bastante. Vamos lá. No caso da toalha, eu não entendi bem se, por exemplo, ela como ela vai ser, como vai rolar? Alguém vai mesmo fazer isso? Eu não sei, desculpa, Entendi, Jorge. Vamos lá. Vou desativar só aqui. No caso da toalha quente, você pede para ele pedir para um familiar para fazer. Ele não vai conseguir fazer nele. É uma outra pessoa que vai precisar fazer. E aí, rola a toalha. Nunca arrasta. Se arrastar, queima. Galera, isso é bom até para cólica menstrual. Cólica renal. Isso é muito maneiro. Resolve pra caramba. Outras pessoas levantaram a mão querendo fazer pergunta, certo? Quem levantou a mão? Vamos lá. Bárbara. Boa noite, Éder. Boa noite, gente. A pergunta é a seguinte, Éder, na questão da manobra de toalha quente, você antes citou a questão de reposição hormonal, que acontece das 2 da manhã às 4 da manhã. A manobra de toalha quente tem alguma coisa a ver com a melhora da... Qualidade de Você sono. entendeu a pergunta? Vamos lá. Vou traduzir sua pergunta. Posso? Pode, por favor. A Bárbara me perguntou, porque eu falei do caso de fibromialgia, que a pessoa não dorme das 2 às 4 da manhã. Ah, tá. No caso da fibromialgia, quando a pessoa tem dificuldade de pegar do sono das 2 às 4 da manhã, esse horário, das 2 às 4 da manhã, a pessoa precisa estar na terceira fase do sono, que chama sono REM. É o sono profundo que ela mal se mexe. E nesse horário, ocorre a reposição hormonal, se a pessoa está em sono REM. Normalmente, quem tem fibromialgia não entra em sono REM. Ela tem só um sono leve. Quando você faz a manobra de toalha quente, a musculatura relaxa. E aí ela pega no sono com mais facilidade e ela chega em sono REM, em sono profundo. Respondi a sua pergunta, Bárbara? Consegui traduzir ela? Conseguiu traduzir ela, respondeu ela parcialmente. Ainda estou com dúvida sobre a mesma coisa. Mas e se a pessoa estiver dormindo e ela acordar às 2 horas da manhã? A manobra de toalha quente também pode ajudar nesse quesito ou outra coisa? O problema vai ser arranjar alguém para fazer às 2 horas da manhã a manobra de toalha. Não às 2 horas da manhã, Éder. Mas vai ajudar ela a ter um sono mais constante. Esse é o X da questão. Vai ajudá-la ela a dormir melhor. Os nossos órgãos têm horários, isso é interessante entender. Se a pessoa acorda muito em um horário específico, isso pode ter relação a algum órgão, tá? Mas vamos lá. Júlia. No caso da pessoa que tem fibromialgia, ela tem que... Peraí. Ela tem que passar a toalha no corpo todo ou só onde dói mais? Porque geralmente a pessoa tem dor no corpo todo, né? Cara, gostei da sua pergunta. O que é fibromialgia dentro da Reflexo? Existem vários tipos de abordagem, tá? Eu participei de um grupo que fez uma pesquisa científica. É um erro de comunicação de C1 e C2. Ela fica mandando o cérebro fica mandando sinal de dor o tempo todo. Se você relaxa a musculatura da C1 e C2, ela tem uma melhora do processo de dor automático. No entanto, se você quiser anotar um protocolo bem simples de reflexo,
Para atender no presencial de fibromialgia, você trabalha 10 minutos cervical alta, que é C1 e C2 do pé direito, 10 minutos C1 e C2 do pé esquerdo. Você chega a zerar a dor da pessoa na hora. Bem na hora. É bem tranquilo. Nossa, velho! Espera um pouquinho, Denner. Já vou te chamar já. Denner chegando. Gisele, pergunta. Ah, ligou aí? Ligou. Estou te ouvindo. Então, na verdade, é que eu tentei fazer a pergunta um pouquinho atrás, mas você não viu. Você falou ali na questão da pessoa que tem problema no fígado, no intestino, ela tem um desequilíbrio. E uma das questões que você pontuou para a gente, na hora que você falou lá da coleguinha, a pessoa às vezes tem muita olheira, né? Ela demonstra esse desequilíbrio no fígado, boca amarga e de manhã, né? Ou a boca seca, Seca e e amarga, manchas marrons principalmente. pelo corpo. E Perfeito. manchas marrons pelo corpo. Essas manchas, no caso, elas se evidenciam tipo em qualquer parte, porque como eu estou pensando em atendimento online, a gente visualiza isso principalmente no rosto, ou como é que é? Porque, por exemplo, eu estou perguntando até por um caso pessoal, eu tenho um Tá? desequilíbrio no fígado, né? E eu tenho uma manchinha marrom aqui. Isso já seria um sinal, mas eu não tenho boca seca, boca amarga, nada disso. Não tem E nem problema. olheira, né? Olheira você tem um pouquinho. Então, posso descartar, eu não preciso anexar todas essas três informações juntas. Só Não. uma já Só seria uma suficiente para já é poder evidente. dar Já é essa sinal. situação para que eu vi que a pessoa tem problema no fígado. Isso. Disfunção. Quando a gente fala de problema, já dá a entender que ela tem uma patologia. E às vezes ainda não chegou a se transformar, só está no desequilíbrio. O que é desequilíbrio? Quando ainda não se tornou crônico, não chegou no físico. Mas a pessoa pode ter aí algum tipo de desequilíbrio. Dores de cabeça frequentes, uma vez pelo... Desculpa, então, neste caso, acho que é até importante eu mencionar, por exemplo, eu tenho pedras na vesícula, e o problema da vesícula é que intoxica o fígado, porque eu tenho uma alimentação muito balanceada. Então, essas pedras na vesícula, na verdade, que causam esse desequilíbrio no fígado. Aí, olha, não sei se perto ainda para ver, eu tenho uma manchinha bem acentuada que começou, o pessoal fala que até com um iníciozinho de melasma. É isso mesmo? Sim. Isso, perfeito. Mas aí você... Depois a gente conversa no particular, que a limpeza de fígado e vesícula ajuda muito nesse sentido. Mas tem que ter todo um preparo para fazer. Mas a gente conversa disso no Assim, particular. Ok? Jó, tranquilo, obrigada. você merece, estou à disposição. Obrigada. Boa noite. Ótima noite. Então, aqui eu tenho o Guia, né, Completo de Saúde, é um livro bem interessante. Aí tem um ponto lá que fala sobre a fibromialgia. E eu achei interessante que falou sobre essa toalha quente, né? Mas também tem a opção do banho. O que você fala sobre o banho quente? Mesmo nesses horários que não tem ninguém para fazer, né? Talvez a pessoa está com dor, às vezes, se ela for tomar um banho quente, às vezes voltar a dormir, isso talvez ajude, né? Talvez ajude. Pessoas com fibromialgia, existe uma correlação emocional muito forte, que ela entra de padrão de culpa com muita facilidade. Ela entra em padrão de culpa com muita facilidade. Muita facilidade mesmo. Vamos lá? Éder, Oi. perdão cortar você. Até Sem... com relação à fibro, por experiência própria, eu costumo esquentar minha cama com secador de cabelo para me deitar, Caracas. porque eu me sinto muito melhor. Realmente, meus músculos relaxam. Eu não sei, assim, nunca pesquisei a respeito se isso realmente é muito bom, mas se isso for uma boa dica, eu acho que realmente ajuda. Sim, ajuda mesmo. Você tem bolsa de água quente em casa, Juliana? Não, não tem. Bolsa de água quente, principalmente cervical alta, vai te ajudar bastante. Cara, é simples. Ah, obrigada. Você merece, tamo junto. Renata Torres. Liberando áudio de Renata. Achei você, Renata. Eu não tô te ouvindo. Agora melhorou. Tá. Eu queria te perguntar duas coisas.
Sobre a toalha quente, por favor, desenrola ou eu simplesmente vou colocando na região que está com a dor? Não, você faz o rolinho, depois você rola no corpo da pessoa, tá? Quando você abre, e daí o centro, Tá. e daí você continua rolando. E daí vai ficar, Tá. daí vai esfriar o lado que você está fazendo. Você abrir, o centro sempre está muito quente. O centro da toalha. Entendi. Beleza. Beleza? A segunda pergunta, com relação ao fígado, as Tá. manchas que a colega relatou sobre o rosto, eu já ouvi algumas pessoas falarem em relação de pigmentação por questões hormonais. Nesse caso, vai ter ligação com o fígado também, mesmo assim, essas manchas por estar em desequilíbrio? Dependendo da coloração da mancha, tá? Manchas marrons têm mais a ver com o fígado. Mas o fígado é um laboratório químico do nosso corpo. Uhum. Então, o que acontece? Se o sistema nervoso estiver abalado, isso causa um efeito dominó, tá? Mas, por exemplo, já vê algumas pessoas que têm umas manchinhas como se fosse perto do pé, perto do maléolo. Não tem pessoas que têm microderrames de Sim. vários? Uhum. Já é uma sinalização de estresse muito forte. Tem gente que tem até no rosto. Aquele tipo de pessoa, quando ela passa um nervoso, sai algumas manchas roxas, verdes, Uhum. clarinhas no corpo. Aí é um desequilíbrio hormonal mesmo. Mas é uma sinalização de estresse. Uhum. Entendi. Beleza, Renata? Tamo junto. Dona Santos. Cara, um monte de gente pediu para fazer a avaliação na frente de todo mundo. Eu fiquei de bobeira. Falei, cara, vou ter trabalho para arranjar a pessoa para fazer a avaliação. E a Santos falou assim, cara, eu faço. Falei, beleza, bora fazer. Deu um monte de gente começando a me pedir, Éder, já tem a pessoa? Já. A gente pode combinar uma coisa muito maneira. Eu falei para vocês que nós vamos dar mais 2 aulas de presente de oleoterapia, certo? Vou dar uma terceira aula de presente, só avaliação. Galera, eu vou te falar uma coisa, a avaliação é o X da questão. Se você errou na avaliação, você mandou o paciente para fora do consultório. No decorrer desses 10 anos, já tenho mais de 24 mil horas de atendimento. Eu dou aula, eu dou curso, eu amo dar curso, eu amo dar aula, mas eu sinto um prazer imenso de atender. E eu curto muito atender. E o que acontece? Nesses 10 anos, eu consegui entender alguns gatilhos que ajudam você a ser mais assertivo de avaliação. Eu vou dar uma aula só de avaliação. Cara, porque no online isso é muito importante. Mas só foi algo que eu tive ideia agora. Carol, vamos lá. Pergunta. Boa noite para todo mundo. A minha pergunta é, quando a gente vai atender ela e ela tá sozinha, ou ela mora sozinha, enfim, ela não tem quem faça, por exemplo, uma toalha quente nela. Eu posso pedir para ela colocar bolsa de água quente no lugar? Pode. Ou tem alguma outra coisa que você fala, meu, isso é muito efetivo? Pode. Bolsa de água quente é algo bastante resultado nesse sentido. Legal. Beleza? Podemos ir mais um passo? Denner, cara, tô esquecendo de você, Denner. Faça a pergunta, meu amigo. Edão, beleza? Beleza. Você falou que a fibromialgia é uma má comunicação entre a 1 e a C2. Sim. E o que ajuda a pessoa, você disse, eu perdi essa parte, você falou que é só toalha, manobra de toalhas quentes ou manobra de cervical também ajuda? Para quem também é quiropraxista, C1 e C2 é essencial, cara. Essencial. É mega importante, não tem como, porque ele libera a comunicação, entende? Ela é muito importante. Mas, por exemplo, a maioria de vocês é reflexoterapeuta. Tem mais quiropraxista na sala? Levanta a mãozinha para mim. Beleza.
Galera daqui, o C1 e C2 não tem como. Aí, se você fazer manobra, a dor da pessoa cessa na hora, porque é um ajuste mecânico. E Então eu faço manobra de toalha quente e manobra de cervical. Já era. Da hora. Isso mesmo. Para potencializar muito. Mas lembre-se que a musculatura tem memória, que vai de 6 a 9 meses. Aquele músculo, ele vai sentir um bem-estar, depois ele regride. A cada 2, 3 dias, a memória vai puxar para o estado original, não tem como. Você precisa criar uma nova memória. Se você criar uma nova memória, cara, fechou. Beleza? Beleza, valeu. Eu tenho pacientes que a gente chegou a zerador de fibromialgia que nunca mais voltou. Quero mostrar umas coisas. Dani! Que saudade, Dani! Vamos lá. Ativa seu áudio para mim, por gentileza. Boa noite, saudade também. Boa noite. Deixa eu te perguntar, sobre o cloreto, eu estava vendo uma explicação de um médico e ele estava explicando que o PA não deve ser usado, porque esse é para análise, só o outro comum. E aí agora você falou sobre o PA, eu fiquei na dúvida. Então vamos lá. Cloreto de magnésio PA, o que acontece? A nossa alimentação, infelizmente, ela é muito carente de magnésio. O que o magnésio faz? Ele relaxa a musculatura. Já viram essas pessoas que... Jogador de futebol, que sofre infarto fulminante, atleta, isso é falta de magnésio, galera. Cálcio contrai a musculatura, magnésio relaxa. Cálcio contrai, magnésio relaxa. Tem falta de magnésio no corpo. E daí o coração contrai. Não tem magnésio para relaxar. Qual é um referencial que você tem para saber se tem falta de magnésio no corpo? Dica de consultório, anotem isso, é muito importante. Se a pessoa faz mais de 8 xixi por dia. Se a pessoa faz mais de 8 xixi por dia, 8 é a média. Eu já conheci pessoas que fazem 15, 18. A bexiga não tem magnésio, o corpo não tem magnésio, a bexiga não tem elasticidade. Só precisa de magnésio. É óbvio. Tem algum... mas se a pessoa tomar bastante água, automaticamente ela vai mais de 8 vezes ao banheiro, você concorda? Mas a bexiga ela tem que ter magnésio para ter elasticidade. Ah, tá. Entendeu? Okay. E daí, cai um pouquinho de urina na bexiga, a pessoa tem que urinar. Cai mais um pouquinho, ela tem que urinar. Então, o magnésio ele é muito importante mesmo. Éder, se a pessoa faz menos de 8 xixi por dia, tá com o corpo desidratado, ela precisa tomar água. Ela tá tomando pouca água. Éder, vou voltar na pergunta, porque eu fui na farmácia e encontrei PA e o que não era PA. E você falou sobre o PA. PA. Ó, eu uso PA. Eu tenho um monte de paciente que usa PA. Um monte de coisa. Eu usava PA também. E agora você está usando qual? Então, fiquei na dúvida, não comprei nenhum. Então, existem outros tipos de magnésio. Eu costumo suplementar bastante em forma de biorregulador frequencial. Tá? Mas é importante suplementar magnésio. Porque a nossa alimentação é muito pobre de magnésio. Mas essa informação que você me passou, eu desconheço. No entanto, que o magnésio PA, ele é vendido muito em farmácia. Sim. Muito comum. Mas é aquele que é um pozinho que você dilui em 1 litro d'água, tem que ser mantido em garrafa de vidro, toma 50 ml de manhã, 50 à noite. Eu vou tentar encontrar essa informação e vou te mandar. Me manda. Galera, eu não tenho nenhum problema. Se você me mandar informação, eu vou atrás também. Depois a gente volta e eu passo uma outra informação. Mas eu uso muito PA e há muito tempo. O oligoelemento ele é bem específico, não tem erro, nem efeito colateral. Não tem como. E é muito importante. A gente precisa de suplementar. Gente, a nossa alimentação, infelizmente, ela é muito pobre. Infelizmente. Vou dar um norte para vocês. Um negócio muito legal. Meretrier
é uma das referências em oligoterapia, que é um médico francês. Ele classifica nós como terrenos biológicos. Eu não sei se alguém aqui acredita em evolução. Eu acredito na criação. E dentro da criação, a gente foi feito à base do quê? Do pó do solo. Então, nosso corpo precisa ter minerais. E aí, com base nisso, a ortomolecular, ela define os terrenos biológicos como 5. Ou você nasce terreno biológico 1 ou terreno biológico 2. Terreno biológico 3, 4 e 5 é algo progressivo que te leva até a doenças. E Meretrier associa os minerais com o perfil de personalidade. É extraordinário esse estudo. Nós da MF, juntamente com a AMA Minerais, nós alinhamos a abordagem de você olhar no pé, ver a diátese, ver o perfil e suplementar. É muito legal, cara, e dá muito resultado. Muito resultado. Galera, vamos mais um passo? Ficarei aqui horas explicando sobre isso, é muito maneiro o assunto, mas o tempo já é 10h17. Eu tenho avaliação ainda para fazer e depois eu abro ainda para perguntas. Conforme nós conversamos, observem, ó, o que acontece no pé. Se a gente for jogar TAN em cima desse pé, que é TAN? Primeiro você observa o tecido. Veja quantas marcações tem. Então, vem no cursor, ó, tudo isso aqui representa alguma forma de desequilíbrio. A gente está falando de tecido. Se eu for para a parte articular do pé, olha a parte articular do pé. Nós temos catalogados mais de 22 características por dedo e 28 características no hálux. É muita informação. Olha a parte de músculo. Esse pé, ele tá cheinho ou ele tá murcho? Observem, ó. A suprarrenal dele, que é aqui localizada, ela tá um pouco disparada. Existem outros tipos de pé que mostram suprarrenal muito disparada. A pessoa fica no enfrentamento ou fuga. Sempre que a suprarrenal está disparada, isso leva a pessoa à procrastinação. Éder, mostra uma foto de suprarrenal disparada. Aqui, ó. Essa suprarrenal está disparada. É diferente quando tem apenas um triângulo e quando tem umas marcações parecendo uma quebra de vidro, que é esse pé aqui, ó. Ele procrastina alguns assuntos. Olha o pé direito dele, ó. Tá lisinho. Só o pé esquerdo tá marcado desse jeito. E nessa situação ele tinha perdido a mãe fazia 3 semanas, esse paciente. Então ele procrastinava alguns assuntos específicos. Porque ele tinha um ganho emocional. Então, suprarrenal marcada, às vezes tem um triângulo. Quando é disparada, ela parece um estilhaço de vidro. São vários xizinhos que ficam aqui em volta. A pessoa procrastina. A pessoa entra no enfrentamento ou fuga. O enfrentamento é o condicionamento dela de comportamento, onde ela acaba deixando tudo para a última hora. E daí ela leva a vida no enfrentamento. E daí, quando ela cansa, ela vai para onde? Para a fuga. Agora, na quarentena, tem muita gente com suprarrenal disparada. Muitas pessoas. Se não está no enfrentamento, está na fuga. Esse tipo de marca é muito importante a gente se atentar. Muito importante. Nós chegamos a já descobrir marcações onde a gente consegue saber se a pessoa está com metal pesado, falta de magnésio só de olhar o pé, consegue ver as diáteses pela estrutura dos pés, mas tem muita informação.
Então, quando a gente observa as fotos do pé, é muito importante você observar se tem algum órgão levemente inchado, mas vai ser levemente. Quais são as perguntas que você pode fazer para entender uma disfunção? Por exemplo, ó, se a pessoa tem muita marcação de intestino delgado, ela está com dificuldade de absorção. Se ela está com muita marcação de intestino grosso, falando de físico, ela está com o intestino um pouco mais lento, o intestino faz peristaltismo, mas a pessoa está com dificuldade de evacuar. Principalmente, umas fotos aqui que eu separei, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, aqui é o mapa da MF, com todas as correlações, né? Ó, marca de intestino delgado. Isso aqui é marca de reto. A pessoa, ela tem até mesmo peristaltismo, mas as fezes param no reto e não está dando comando para o sistema nervoso central evacuar. É muito legal a gente trabalhar emocional, mas você consegue trabalhar muito também a parte física, só pelas fotos, tá? Esse processo aqui, a pessoa é alérgica a glúten, tá? Éder, como confirma se a pessoa tem alergia a glúten? Principalmente se aqui no tríceps a pele fica mais grossa ou ela fica até com umas pintinhas, tá? Quais são os sinais clínicos de alergia a glúten? A pessoa come, ela sente bastante gases. Bastante gases. Deixa eu voltar. Júlia, pergunta. É só porque eu tenho esse... atrás do meu braço, ele é todo manchado e cheio de pintinha desde pequena. Só que, tipo assim, eu como glúten normal, nada acontece. Então eu não sei qual que é o meu Me manda problema. uma foto do seu pé, tá? Que eu faço uma avaliação. E se você quiser, eu te avalio na próxima aula. Galera, vocês viram o sorriso dela? Ela fez o sorriso, ela fez assim, ó. Ela colocou a mão sobre os olhos. O que significa? Ela não quer nem ver. Provavelmente. Quero nem ver mesmo, não. Mas me manda a foto do seu pé, depois eu te mando para entender a questão no seu caso. Tá, beleza. Obrigada. A gente tem muita informação, mas infelizmente não tem como a gente abordar tudo. Mariana Reis. Mariane. Sacanagem errar nome assim, né? Olá, Mariane. Como você está? Tudo bem? Queria agradecer pela oportunidade. Estou amando mesmo essa palestra, muito conteúdo fantástico. Mas eu queria muito aproveitar e mandar um beijo para a Bel e para o Washington, que estão aí. Não sei se vocês vão lembrar de mim. Eu servi como pioneira lá em Curitiba. Eu estou muito feliz de encontrar eles aqui no Zoom. Queria só aproveitar e deixa de poder fazer isso, viu? Esse encontro foi muito bom. Prazer te conhecer. Ó, Elaine aqui, tem um carinho imenso por Elaine. Elaine faz um trabalho lindo lá em Minas. Você está em São José dos Campos, Elaine? Está em Minas, está por onde agora? Morando em São José, Minas, online agora, tem uma galerinha aí, né? Tem a Júlia, mãe da Júlia e a Dani. Tem um pessoalzinho que a gente está online aí, né? Fazendo o trabalho, mas continuo lá em BH também, mas morando em São José. Que legal, prazer revê-la. Prazer é meu. Bom aqui estar te prestigiando novamente. Muita gratidão. Galera, o pessoal da Reflexo é muito oportuno se unir. Tem espaço para todo mundo, ainda sobra. Se você tiver essa mentalidade... Eu já trabalhei no IOR, o Osney faz um trabalho incrível. Ele e o Zereide revolucionaram a questão de cursos. Já dei aula na Virtus. Também a Cetar com o Dan, meu irmão, que faz um
um trabalho incrível também, de bastante pesquisa. A Zane abriu as portas para mim fazer uma palestra do terapeuta empreendedor, inclusive lá no Paraná. Então, observe, tem espaço para todo mundo trabalhar, ainda sobra. E observe, quando a gente rotula muito eu atendi a uma terapeuta, ela criticava tudo que era reflexo terapeuta, falava que era tudo travado. E eu achava engraçado ela falar isso, porque ela era o quê? Reflexo terapeuta. Ela tá falando dela. Porque ela também ela tem a formação. Você observa. É muito complicado isso. Muito importante se posicionar. Eu não sei o que é uma agenda cheia para você. Às vezes a agenda cheia é você atender 5 pessoas na semana. E tá beleza. Eu já tive fases que a minha agenda cheia era 55 pessoas por semana. Hoje está um pouco menos. Mas observe, isso é muito relativo. Mas é muito importante as pessoas entenderem que você tem ferramentas para ajudá-las. Isso é muito importante. Tudo bem até aqui? Vamos mais um passo. Dona Carol, como você está? Vamos ligar seu áudio? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Carol Santos. Carol, muita gente boa. Da Carol. Vamos lá? Galera, eu vou fazer a avaliação da Carol. Carol, queixa principal. O que te incomoda? Dor no corpo, principalmente nas costas, tanto alto como baixa, costas é inteiro, e muita dor de cabeça também. Tá. Eu te pedi uma gentileza. Aonde é a dor de cabeça? Ela começa no topo e desce. Desce em direção à coluna. Quando é? Mas o principal é aqui, aí ela desce. Tá. Quando é topo, pode ser esgotamento. E desce, pode ser esternocleidomastoide, que está com muita contração. Esternocleidomastoide é um dos maiores, um dos músculos mais fortes do corpo. O que faz a pessoa ter dor de esternocleidomastoide? Quando ela está vivendo a crença de campo cego. O que é crença de campo cego? Tá dando para me ouvir? Tá falhando um pouco, mas dá para ouvir. A Gisele... Tá bem ruim. Tá bem ruim. Tá. Vou fazer uma parada aqui para melhorar. Ah, beleza. Quando a pessoa fala que ela tem uma dor que começa, mas que desce, anote essa informação. Além de esgotamento, dor de terno escleromastoide. Que é o esternocleidomastoide. Ele acontece muito quando a pessoa está em crença de campo. Éder, desculpa cortar aqui. Peraí, alguém tá falando comigo, mas é assim, eu acho que tem algum aparelho. Nossa, até eu falando tá. Eu tô me ouvindo também de eco, tá muito estranho. É como se tivesse mais de um aparelho ligado no mesmo ambiente e fica fazendo eco, assim. Melhorou agora? Tá melhor? Estão me ouvindo só uma vez? Beleza. Carol, vou ativar o seu. Tá me ouvindo? Sim. Carol, acho que o seu som tá em retorno. Quer que eu pegue o fone? Eu acho que vai ficar mais fácil. O Kleber tá aqui? Kleber, não. Saudades. Ele saberia o que fazer. Com certeza. O Kleber é o suporte da MF. Carol.
Vamos lá, Carol. Consigo conectar o som, Carol? Para ouvir agora? Ou tá fazendo o retorno? Não, tá legal agora. Joia. Vamos lá, ó. Carol, me explica uma coisa. Há quanto tempo você tem essa dor ou esse desconforto? Olha, com a quarentena, ficar dentro de casa piorou bastante. Eu já Piorou, né? um tempo, mas eu tava me sentindo melhor, porque tava conseguindo sair, fazer minhas coisas, mas a sensação de ficar encarcerada dentro de casa foi... Ok. Vou te pedir uma gentileza. Tem como você aumentar um pouquinho o seu som? Tá um pouquinho baixo. Tá melhor? Tá bem melhor. Ok. Então, olha só que interessante, gente. Nos detalhes, a gente pega muita informação, ó. Ela tem marcação, ó. Tá vendo esses riscos aqui, ó? Tudo isso são marcas de contração muscular nessas regiões e favorece esse desconforto dela. Ó, ela tem marcas em bocas. Nós trabalhamos com a abordagem que boca você tem em todos os dedos. Hipotálamo em todos os dedos. Cerebelo em todos os dedos. Pineal em todos os dedos. Então, observe, ó. Ela tem muita marca aqui, ó, de contração muscular. Você disse que do decorrer da quarentena isso piorou? Sim. Porque quando começou assim, lá em março, logo no início, quando falou quem puder ficar em casa, fique em casa, daí já não sai mais. Então eu saí uma vez todo mês só para fazer compra. Mais nada. Mais nada. E como você se sente com isso? Presa. Tá. Olha que interessante, ó. Marcas de válvula ileocecal. Carol, é a primeira vez que você se sente presa? Do jeito que eu estou me sentindo agora é. Porque Tá. antes eu ainda tinha, por exemplo, eu tinha o trabalho, os atendimentos que eu estava fazendo, então dá uma sensação de um pouco de liberdade. Eu posso sair de casa, eu posso, se eu não estou me sentindo bem, eu posso ir num parque, andar, fazer alguma coisa, mas agora eu não posso nem isso. Tudo que eu Então, tenho é dentro de casa. válvula ileocecal também faz absorção hormonal. Ela está com bastante marca de nervo vago, vai para suprarrenal, pega plexo, pega timo e está indo em direção entre o hálux e o segundo dedo, nos dois pés. Está com marca de estômago, marca de ponto álgico do sistema nervoso, suprarrenal do pé esquerdo está disparada. Me explica uma coisa. Você está próximo de período menstrual, de TPM, alguma coisa ou não? No período. Ah, tá. Ó, quando fica no período, os dedos ficam tudo bicudinhos, ó. Eu notei isso, achei estranho também. Você achou estranho? Achei. O período TPM ele fica vermelhinho também, tá? Vamos lá. Carol, você está fazendo alguma coisa que te gera prazer? Não tá funcionando. Fazendo eu tô, mas não tá funcionando. Eu gosto muito de fazer curso. Amo. Amo conhecimento. Então, eu me inscrevi para uns 10 cursos. Eu não E tô aí? nem conseguindo fazer. De Mas, tantos que eu me inscrevi. Eu mas- foquei em 2, tô conseguindo fazer. Durante as aulas, assim, eu me distraia como se eu nem estivesse em casa. Então, eu me sinto mais leve. Mas, no geral, eu não tenho o que fazer. Então, eu vou assistir filme, eu vou ler, tudo que eu vou fazer é tentar, eu faço para tentar, tipo, me distrair um pouco, para não ficar naquele negócio de me sentir presa, me sentir enfonada, enclausurada, sabe? o que acontece, Carol? Como você está com muita marca de nervo vago,
seu sistema nervoso autônomo parasimpático, você tá com dificuldade de realmente se permitir relaxar. Então, você e essas marcas aqui que vão até pega supraplexo e até um pouco do timo, por conta do plexo, você está com dificuldade de concentração. Tô. Com essa suprarrenal aqui disparada, minha amiga, tem algumas coisas que você anda procrastinando? Tem. Tem? Tem. Entendi. Qual está sendo sua fuga? Me conta. Ver filmes. Está mais em nada. A minha fuga é ver filme, que eu não penso em nada, eu só fico lá assistindo e pronto. Vocês observaram? Suprarrenal disparada, enfrentamento ou fuga. Como que ela tá no enfrentamento? Ela fica deixando, adiando as coisas, quando não tem mais jeito, ela tem que correr. Se inscreveu para 10 cursos, com a supra disparada, cara, essa conta não vai fechar. Eu já abandonei uns 5 já, porque eu não Já? consigo fazer. Mas é compreensivo. Olha só, ó, Esse unhas. pé não é meu, não. Esse não é seu? Não, não é meu, não. Achei estranho. Entrou Ah, aqui. esse é. Esse é, né? Coisa branca aí é meu. Então, ó, o pé dela tá bem branquinho. Então, Carol, seria muito importante a gente fazer algo que te estimula a você se colocar em atividade no sentido de você procurar coisas de forma gradativa. Você acha que fazer 10 cursos de uma vez só te ajudou? Não, Por qual motivo? porque eu não conseguia focar em nenhum. Tudo, assim, eu tava em um pensando no outro. Aí eu não conseguia nem prestar atenção no que eu tava e nem no outro que eu ia fazer depois. Entendi. E o que pode te estimular para você finalizar as coisas? Porque você está vivendo uma crença aqui. É, isso eu não sei te responder. Que crença você acha que você está vivendo? Eu não, na verdade, eu não sei te responder. Não Tá? sei se é, sei lá, limitação, alguma coisa do gênero. Você acha que você está conseguindo finalizar as coisas que você começa? Embora eu queira, não estou. Ok. É a primeira vez que isso acontece? Sim, porque geralmente eu conseguia começar e terminar assim numa boa. Não tinha Entendi. problema com isso, não. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi o que está acontecendo. Você quis fazer bastante variedade de cursos, certo? Porque é uma coisa que funciona para você sentir prazer. Sim, Mas pela quantidade, isso acabou te estressando um pouco. bastante. Porque você não conseguia se concentrar em um por vez. Sim, E aí, quando isso te estressava muito, você ia ia ver filme. ia ver filme. Entendi. O que você acha que pode te ajudar, você, neste momento, pegar algo que te dá prazer, que continue te dando prazer? Tenta abordar de uma outra forma que eu não entendi. Vamos lá. O que você pode fazer de diferente com relação aos cursos, que é algo que te dá prazer? Ó, o que eu tentei fazer, na verdade, já é focar em um que eu acho principal. Tipo, esse aqui eu acho muito importante eu aprender isso. Então eu deixei, literalmente abandonei os outros e aí eu pensei assim, vou fazer um por vez. No lugar de fazer tudo de uma vez, que nem eu tava fazendo, tipo, 4 aulas no mesmo dia, 5, tô fazendo uma de um curso específico todo dia. E como que está sendo esse processo? Eu tô sentindo que tá melhor, porque eu consigo pelo menos absorver o que eu tô aprendendo ali. Aí eu faço o curso, faço o exercício que sempre tem, né? E tá dando certo por enquanto. Eu tô fazendo isso durante essa semana. Eu comecei na segunda, que aí eu parei todos os outros e tô fazendo um. Aí depois desse tem mais um monte. Ótimo. O que está acontecendo? Seu sistema hormonal está muito abalado. Está sentindo que você está emotiva?
porém eu não consigo chorar. Entendi. Eu já fiz de tudo. Já assisti filme deprê, já ouvi música daquelas fundo de poço, nada. Vem o choro assim, aí eu engulo ele e pronto. Aí eu não consigo chorar e fica aquele negócio, aquela vontade que chora, mas não põe pra fora. O que você acha que te impede de chorar? Sei lá. Eu acredito que seja, que nem você falou, alguma crença. De tipo, chorar é fraqueza. Eu tenho muito disso de família. Você não pode chorar. Chorar é fraco. Quem chora são os fracos. Os fortes engolem e continuam. Então, talvez isso, e até um pouquinho da personalidade também, contribui para esse negócio de segurar. É meio que segurar a pose, sabe? Tipo, eu não posso chorar na frente de ninguém, mas eu não consigo nem chorar sozinha, aí o negócio tá feio, né? Mas me espanta. Daí você vai e prontifica fazer uma avaliação de terapia na frente de É o 55. desespero, menino, é o desespero. Tá tomando mineral, Carol? O que eu tô tomando é o Ama... Eita, é 2 anos. É o Life. Tá. E o outro é o Ox. O Ox eu tomo na água. Tá. A cada 250 ml eu tomo uma gota de Ama Ox. Ok. Como você tá com muita marca de válvula de secar, ela faz muita absorção hormonal, tá? E as marcas estão indo também, principalmente no pé direito. Mas você tá se cobrando demais, não, Carol? Sempre. Desde que eu me conheço por gente. E qual que é a Nunca tua tá o intenção? suficiente. Embora eu tento, é que nem você falou, eu tento relaxar buscando outras coisas, mas essa, digamos assim, uma válvula de escape, que seria os cursos, que eu gosto bastante, aí eu começo a me cobrar dentro dos cursos. Tipo, eu não tô fazendo, eu posso ser melhor. Sempre pode ser melhor, sabe? Mesmo que esteja bom, tem como ser melhor. Aí começa a afundar o barco. Entendi. O que você quer dizer para mim como começa a afundar o barco? Começa a dar errado, tipo, algo que era para eu me sentir bem, porque eu tô fazendo o que eu gosto, que é absorver o conhecimento daquela especificação, eu começo a me cobrar tanto para fazer o negócio perfeito, que aquilo, no lugar de me relaxar, me estressa. Aí eu fico com raiva e aí eu abandono, ou eu começo a, tipo, pensar no próximo. Tô fazendo um curso, sei lá, de análise corporal. Aí eu tenho um curso de coach, um outro curso de marketing digital, porque eu preciso atender online, eu preciso entender alguma coisa para eu poder fazer divulgação. E aí vai, eu vou puxando a corda e a corda vem um monte de coisa e eu não consigo botar o foco em um só. Aí eu fiz o que eu te falei, eu falei assim, não, vamos parar com essa palhaçada que não tá dando certo. Aí comecei de um por vez. Eu tô vendo que, ó, todo esse processo das marcações, ó, você tem algumas marcações que estão saindo de lombar, indo pro rim e indo em direção a joelho, tá? Isso é marca de Tô alto. com dor em tudo isso. Eu acredito. Mas sua régua de exigência está muito forte. O que você pode fazer para deixar a sua vida mais leve? Porque suas marcas estão muito no pé direito, que tem a ver com o seu profissional. Explica aí. O que pode deixar a sua vida mais leve para o seu profissional fluir? Isso é uma pergunta bem interessante que eu gostaria de ter uma resposta, mas infelizmente eu não tenho. Porque você disse assim, ó, porque eu tenho que atender online. O que faz você achar que você tem? Entendi. Bom, o que me faz acreditar que eu preciso atender, é porque os pacientes que eu estava no presencial, foi tudo embora. Agora, no momento, eu não estou atendendo ninguém. Não que eu tenho, tipo, eu tô vivendo bem, não tô precisando da questão financeira agora, mas eu não consigo ficar em casa sem fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu gosto de trabalhar. Então, para mim, o trabalho era a principal válvula de escape. É o que, tipo, me deixava bem, me deixava relax. Não importa se ia ter que ir de ônibus, eu ia feliz.
Eu Agora que eu acredito. não posso, não tenho mais isso, aí eu joguei essa válvula para a questão de aprendizado. Tá, vamos lá. Aí é como você diz, a régua tá lá em cima de exigência e aí eu começo a me cobrar demais e o negócio tá errado. Vamos lá. Vamos entender esse processo, galera. Só deixa eu dar um feedback pessoal. Por que eu te perguntei se você tem? Porque a tua crença, você tem um leve percentual de rebeldia, que é a dificuldade com coisas que você se sente obrigado. E você está tentando se obrigar. Qual que é a diferença de eu tenho e eu quero? É que o eu tenho é os outros que querem que eu faça, é isso? E o que eu quero é eu mesmo que quero? O eu quero tem a ver com decisão. Eu tenho é obrigação. Ah, entendi. O eu tenho e eu quero, o que te gera peso? Eu tenho ou eu quero? Eu tenho, né? Eu Tenho é tenho. pesado de fazer. E aonde mesmo você falou na sua queixa principal que você está com dor mesmo? Nas costas. Ah, entendi. Cabeça e costas. Sua mente não para e a sua coluna, ó, tá assim. Você anda conseguindo dormir, Carol? Não. Eu durmo, eu não consigo dormir, eu não consigo, na verdade, pegar no sono. Então eu vou madrugada dentro nos meus filmes. E aí quando eu não tô aguentando mais, eu falo, meu, tenho que dormir. Mas é assim, eu Eu preciso tenho dormir, também. mas eu não tenho sono, não sinto sono. Ah, Aí eu fico nessa, aí eu me obrigo mesmo. Aí falou, tenho que dormir. Aí me entupo de chá, de tudo quanto é coisa. Eu não gosto de remédio, então ou eu tomo chá, eu deito, fico no escuro até eu conseguir dormir. Mas nisso aí vai, tipo, 2, 3 horas da manhã. você observa, se você está indo dormir 2, 3 da manhã, não está tendo reposição hormonal na hora do sono. Sim. E isso já, acho que tem um mês que eu tô assim, dormindo na madrugada já. Onde quando eu deveria estar no sono profundo, eu tô indo deitar. Você acha que você está mais otimista ou pessimista? Nessa semana ou desde que começou? Nessa semana, que a gente está vendo até agora. Nessa semana tá um pouquinho mais otimista, porque tava bem pior antes. O que você quer dizer para mim que estava bem pior? Porque quando começou o negócio da pandemia, de ficar em casa, eu falei, pronto, agora acabou. Eu não tenho o que fazer. Sabe aquele negócio de você perder o chão, perdeu tudo, afundou o barco? É isso. Naufragou, Titanic. Entendi. Aí eu comecei a ver os outros cursos, aí fiquei com esse negócio, eu tenho que atender online, mas sempre eu tenho, né? Nunca eu quero. É sempre com peso as coisas. É sempre com peso. Aí fiquei buscando várias, assim, entrava no Instagram e ficava lá procurando várias coisas relacionadas a atendimento online. Aí vi um monte de curso de marketing digital, enfim, um monte de coisas nesse sentido. Como atender, terapeutas, como atender online, e, enfim, várias coisas para eu conseguir atender de forma online, porque eu não me sinto segura, ainda não, mesmo passando por um monte de curso, palestra, workshop, etc., eu ainda, assim, eu ainda acho que tá faltando alguma coisa, mas nem eu sei o que é essa coisa que tá faltando. Sim, porque você está com crença de escassez. E como que eu tiro isso? Então, vamos lá. Qual é a sua abordagem? O que você está usando de ferramenta para divulgar o seu trabalho hoje? Não, hoje eu não tô nem divulgando. Eu já, até isso eu parei, porque eu falei assim, se eu não sei como eu vou fazer para atender online, eu preciso primeiro descobrir, depois eu divulgo. Então, nem divulgando eu não tô mais, parei. Tá, vou até interromper aqui o compartilhamento. Explica uma coisa. Você está... O que faria você se sentir mais confiante para você atender? Ver como fazer. Entendi. Ter um exemplo, ter
uma base, porque eu nunca atendi online. Eu sempre atendi no presencial, tanto é que eu atendo com a MTC. Sim. Tudo, né, é tudo manual. Nunca, na parte digital, eu nunca atendi. Então, de verdade, eu não sei fazer. Então, Tá eu bom. fui procurar tudo, mas não deu muito certo, porque eu não aprendi, não. Mas você tem o curso da Reflexo, pelo menos a introdução, certo? Tem. Beleza. Como seria para você se você atendesse e realmente vê esse resultado? Extraordinário. E como que seria se você conseguir essa pessoa para ajudar nos próximos 7 dias? Excelente para mim, porque para quem nunca fez, conseguir em 7 dias tá bom. Ok. E me explica uma coisa, que tipo de pessoas você se sente preparada para ajudar? Me fala um perfil de pessoas. Você quer ajudar a pessoa em sentido físico, emocional ou comportamental? Em sentido físico, eu acho mais fácil. Ok. Com que tipo de patologia você se sente mais tranquila de trabalhar? O que eu mais fazia em consultório ou atendimento a domicílio era dor no corpo, tipo dor no joelho, dor na costa e etc. Dor física. Entendi. E com base nesses processos de dores, tem alguma coisa que você sabe de forma natural que você pode ajudar as pessoas? Eu tenho uma base, bem base mesmo, de fitoterapia. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Então, você se sente à vontade de tratar pessoas com dores e você já tem a ferramenta que é a fitoterapia. E como você pode divulgar o seu trabalho para esse público-alvo que está vivendo com dor agora na pandemia e está se morrendo de medo de ir para um hospital? Atendimento online. Ok. E como você pode divulgar isso? Divulgar? Eu não tinha entendido. Isso. Para chegar nesse público. Porque o que acontece, galera? Na verdade, as pessoas só precisam saber que você existe e o que você faz. Existe uma necessidade. Cara, essa é a solução. Como você pode calibrar a sua comunicação para chegar nesse público? Fazendo a divulgação, né? Instagram, Ótimo. essas redes sociais. Instagram, até o WhatsApp mesmo. Conheço muita gente que tem dor física. Que tá na minha agenda. Ah, você já tem o nome de algumas pessoas que têm isso. Tem. Ah, entendi. Como você pode contatá-las? De maneira mais específica. Mandando áudio ou fazendo algum tipo de folder eletrônico, enviar para a pessoa. Beleza. E que dia que você pode se em fazer essa divulgação eletrônica para chegar nessas pessoas? Vou ter que criar, então vai demorar aí uns 3, 4 dias. Beleza, 3, 4 dias, não tem problema. 3, 4 dias. Hoje é sexta, 3, 4 dias dá quando? Na Entre terça. terça? Isso. Beleza. Eu vou anotar, que senão eu esqueço. Ok, eu vou te ajudar com isso. Faz o material e me manda. Beleza. Beleza? Te daria um abraço agora, Carol, mas a gente tá online. O que é o maneiro? É justamente isso. Essa menina precisa atender, só que ela tá se sentindo insegura. Vamos lá. Pessoal, você se sente à vontade em tratar que tipo de pessoas? Tem gente que ama físico. Eu conheço uma série de pessoas que amam físico. Deixa eu só te interromper uma coisinha. Você ia explicar um pouco sobre crença de campo cego, mas aí você começou a passar os slides do pé dela e não explicou pra gente. Crença de campo cego é quando a pessoa ela sente muito desconforto na cervical e ela perde o movimento de rotação. O que é movimento de rotação? Faça uma gentileza para mim, por favor. Gire sua cabeça para o lado direito, gire para o lado esquerdo. Ela tem que ter a mesma amplitude.
Se você não está com amplitude, o que é amplitude? É movimento. Você está vivendo crença de campo cego. A Carol, ela estava na crença de campo cego. Ela estava numa situação que ela não viu o quê? Saída. E daí eu comecei a usar alguns raciocínios para ajudá-la a tirar ela da crença de campo cego. Existe crença de campo cego, quando você não vê solução. Existe crença de causa e efeito. O que é crença de causa e efeito? Eu já tive uma paciente que falava que todo mês de março para ela não era produtivo. Mês de março para ela sempre empacava. Crença de causa e efeito. Mês de março para ela era igual a produtividade. A crença que é de não merecimento. Crença, galera, tem vários tipos, não tem apenas uma. A galera só fica em crença que limita, crença que limita. Cara, mas tem tanto tipo de crença. Tem crença nível 1, crença nível 2, crença nível 3. Tem vários tipos de crença. Carol, seria oportuno você tomar depois o frequencial da Diátese 2, tá? Mas depois eu vou conversar com você no particular sobre isso. E depois eu vou precisar de bastante tempo para explicar para vocês sobre óbvios elementos. Mas é óbvio, tá na cara que ela tá vivendo um padrão de infância, tá? É bem evidente. E ela tá construindo autoconfiança em sentido profissional. Mas a crença de campo cego, quando você fala assim, ó, que tem um monte de terapeuta aí que ficou nessa circunstância. Eu também fiquei uma semana assim. Falei, caraca, estourou a pandemia, o que eu faço agora? Tem isolamento, para onde que eu vou? Você observa, isso é crença de campo cego. Porque você tem um padrão inicial comportamental de você ir para o seu ambiente, de você atender, e a vida que segue, a coisa flui. Tiraram isso de você, o que você vai fazer agora? Se inovar. Já atendi online? Eu já atendi online, mas eu atendia com outras técnicas. Observe, reflexo terapeuta. Mantenha o pé como norte e seja terapeuta. Você vai conseguir ajudar muita gente nesse sentido. Eu vou depois colocar os tipos de crença no material que eu vou enviar para vocês. Eu não gosto muito de preparar protocolo. Eu gosto de ir segundo o toque da situação. Gosto de fazer sob medida. Então, por isso que vocês vão receber o material antes. Porque tudo que eu abordar aqui eu tenho que explicar. Para eu explicar, eu precisava entender o que ia acontecer na hora. Eu já entendi o que aconteceu na hora. E vocês vão receber um material mais detalhado com tudo isso que eu estou abordando. Até esses tipos de crença. Tá? Mas é importante você anotar. Eu costumo falar em aula, em palestra, em evento, que eu não consigo falar tudo que está no material. Mas nem tudo que está no material eu vou falar. Então a gente faz duas abordagens. Tá? Por isso que é importante você anotar e depois você recebe o material. Porque ele vai vir mais detalhado. Mas tem coisas que às vezes eu esqueço de falar, mas se eu de colocar no material, mas se você anotou, fica melhor. Beleza? Então, o que a Carol precisa? Sentir pertencimento. Que ela precisa sentir que ela é terapeuta e ela pode executar online com segurança. Só que ela está buscando muito certeza e controle nisso. Que ela vai se prontificar em atender e isso vai tá legal. E ela vai ser bem-sucedida. Na terapia, quando você vai fazer o atendimento online, é importante você criar avatar. O que é avatar? Seu perfil de paciente. Qual o perfil de paciente que você se sente mais à vontade em atender? Escreve aí para mim. Mande no meu celular, por gentileza. Tem um perfil que você gosta mais. Eu, de vez em quando, eu cismo com nichos de mercado. Eu tenho um método para trabalhar atleta profissional, eu tenho um outro para atender empresário, um outro para atender executivo, um outro para atender para emagrecimento. Por quê? Porque a nossa linguagem no tratamento, ela precisa mudar, dependendo do perfil de pessoa que você vai atender. Sabe aquelas reportagens de Globo Repórter?
nichos de mercado, por onde vivem, o que comem, onde moram. Isso. Seu paciente online, aonde vive, aonde ele mora, o que ele come, é basicamente isso. Com base nisso, você calibra a sua comunicação ao divulgar. Porque eu observo nesse decorrer desses anos que divulgação de reflexo se tornou padrão. E parece cardápio de restaurante, não sei se você já percebeu. Reflexoterapia, trata depressão, insônia, cólica menstrual. E observem, a nossa mente faz link de imagem. Como seria se você fizer um link de imagem no tratamento de reflexo com saúde, com bem-estar? Você faz uma imagem de uma pessoa de meia idade correndo, escrito embaixo, procure reflexoterapia. Pronto, você já está divulgando online. Porque isso se torna muito padrão. Lembra que eu comentei no início da aula? A nossa mente faz muito link de imagem. É como se a gente tivesse um arquivo mental. Vou te dar um exemplo. Para você, advogado é? Para você, pedreiro é? A Daniele Soares até coçou a cabeça. Ela teve uma reação muscular. O que isso indica? Vou explicar para vocês. Você vai atrás de todas as suas experiências no passado sobre o assunto. Porque você já tem um arquivo mental com base na sua experiência, o que você ouviu falar. As pessoas também têm. Quando alguém chega para você e pergunta assim, o que você faz? Trabalho com reflexologia. Sabe o que as pessoas fazem de link mental? Aquela pessoa no quiosque do shopping que trata a 30 minutos por R$30. Esse é o link mental das pessoas. E é isso. E daí as pessoas olham para você e falam assim, você faz massagem no pé? Altera isso. Altera. Sabe o que eu falo para as pessoas? Faço reflexoterapia. Pela estrutura do seu pé, eu sei como você está em sentido físico, emocional, personalidade, comportamento. Eu sei até se seu corpo está precisando de nutrição celular. Eu consigo saber se você está bloqueado ou travado em alguma área da tua vida e te alavancar. Mostra seu pé para você ver. Torne aquilo que você faz interessante. Para você usar isso, você pode usar textos em redes sociais que começam. Você sabia? Isso é ótimo, cara. Você sabia? Chama muita atenção. Outra informação é quando você começa a contar brevemente a sua história. Você chegou na terapia por alguma questão emocional? Conta brevemente. Mas tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Existem alguns gatilhos mentais para alguns inícios de frases quando você vai fazer uma divulgação. Existem alguns horários específicos que as pessoas estão mais em rede social. Isso é muito maneiro você entender. Para você começar a montar a sua identidade profissional mediante a internet, mediante a rede social. Mas é muito interessante você estudar sobre isso. O tempo, infelizmente, está muito justinho. Já são 10h04. Passamos 4 minutos do nosso horário. Galera, foi um prazer imenso estar essas 2 horas com vocês. Éder, tem mais informação para passar? Cara, tem muita informação para passar. Vou pedir uma gentileza. Eu vou colocar aqui no bate-papo o meu número de telefone. Eu vou pedir para você me mandar o seu contato para eu te mandar a apostila. Eu ia fazer até mesmo um e-book. Mas eu prefiro a apostila porque aí eu consigo colocar bastante informação e foi o que eu falei, fazendo sobre medida.
com base no assunto que a gente está conversando hoje. 11 9 7 2 4 9 9 4 8 7. Precisei até ver aqui no celular, né? Eu não fico mandando mensagem para mim. Se você quiser ajuda, divulgar o seu trabalho, a gente está aí à disposição também. A última pergunta da noite, talvez você tenha muita curiosidade, muita coisa que perguntar, mas infelizmente o nosso tempo não nos permite e a gente tem ainda... Eu respeito muito o horário de vocês. Vamos lá. Mariana Reis, pergunta. Essa frase que você falou de fazer diferente, né? Assim, eu atendo lá no espaço que eu trabalho e, assim, eu atendo com a Podal, mas eu quero fazer esse link para a parte emocional e eu tenho essa dificuldade, assim. E eu achei isso interessante que você falou. Eu queria só que você pudesse repetir ou, assim, talvez pelo WhatsApp você pudesse me mandar. Quando você falou assim que eu sou reflexoterapeuta, pelo seu pé eu consigo desbloquear, eu consigo ver, assim, eu achei essa frase muito interessante. É muito importante a gente tornar a nossa profissão interessante. É importante isso. Por qual motivo? Principalmente quando as pessoas perguntam o que você faz. Você pode falar que você é reflexoterapeuta, a galera que faz a formação com a gente são reflexoterapeutas quânticos, porque a gente trabalha nutrição celular. Mas a reflexoterapia é importante você demonstrar que você é terapeuta. Porque muita gente associa simplesmente com massagem nos pés. E nós fazemos muito mais do que isso. Eu já fiz trabalho em UTI, em hospital. Cara, e tem aí diversos tipos de possibilidades de trabalho que você pode fazer. Então, dentro da reflexoterapia, você trata o físico, você trata o emocional, você trata o comportamental. Você consegue entender quando a pessoa está bloqueada em alguma área da vida e alavancar ela. Que exemplo disso? Quando a pessoa tem uma calosidade no pé, você está lá tratando, aí a calosidade descasca. Quando a pessoa altera o dedo, tinha o dedo muito juntinho, cria uma leve separação, ou quando é muito separado, ele fica mais juntinho. Gente, nós fazemos um trabalho incrível na Reflexo. Torne isso interessante. Pergunta, Mariane. Assim, eu trabalho lá, trabalho com unha, né? Manicure. E aí eu fiz o curso da reflexologia e agora eu estou atendendo lá também, porque ela deixou um espaço lá, uma sala para me atender com a reflexologia. Então, eu estou fazendo as duas coisas. Só que eu não quero mais, porque eu estou fazendo o emocional. Então, eu quero tratar como reflexoterapeuta. Só que assim, eu fico com essa dúvida. Eu tenho que largar a unha e eu tenho que mergulhar nisso. Aí porque eu acho assim que perde um pouco da força e do poder da técnica de eu ser manicure. Não é minimizando a profissão, mas assim, parece que a pessoa não confia. Mas você faz unha ou você é terapeuta? Você fala que você faz as duas coisas. Fazer uma transição. Dentro dessa transição, o que vai te deixar confortável e segura para fazer? Porque o que acontece? Gente, todos nós precisamos de rendimento financeiro. Você precisa de entrada. Quais você quer fazer? Porque como você já está na unha, Maria... Ela me chega até as pessoas, entendeu? Então, assim, algumas que eu atendo hoje com a reflexologia lá são clientes de unha, que eu mostrei a técnica e falar, eu vou fazer. E, né? Então, assim, é uma ponte que eu tenho para poder ter acesso às pessoas e ao pé delas. Né? Entendi. Me explica uma coisa. Quando você está fazendo unha, você atende jaleco branco também ou não? Não, só com a reflexo. Quando eu vou para a sala, aí eu atendo com jaleco. Isso é um ótimo gatilho. O que você pode fazer?
Você tá lá fazendo a unha e você fala assim, cara, ó, eu também sou terapeuta, vamos fazer uma avaliação? E daí você coloca o jaleco branco. Se for possível, você sai do mesmo ambiente para a pessoa entender mentalmente que o ambiente mudou. Isso, exatamente isso que acontece. A profissional, ela é até a mesma, mas a profissão é outra. E aí você entende? Isso é legal. Isso vai te dar mais autoridade terapêutica. Isso tá? acontece. Isso Mas acontece. observe, fale da sua profissão, mas torne ela interessante para todos nós. A gente precisa tornar interessante aquilo que a gente faz. A gente precisa, é necessário. Porque se você não tornar interessante, imagina o outro que está nos ouvindo, né? Então, isso é muito importante. Tá? Mas eu vou conversar com você mais no particular sobre isso. Beleza? Obrigada. Galera, muita gratidão. O nosso Instagram é MEF Terapias Integrativas, porque nós somos uma escola de terapias, temos outras técnicas além da reflexo, tá? E daqui a algumas semanas nós vamos publicar no Instagram da escola, nós vamos fazer uma live de oligoterapia aplicada a reflexo, voltado para ortomolecular. Estava acertando hoje, inclusive. A Fabiana vai me acompanhar na live, vai ser muito maneiro mesmo. Ela tem formação internacional em iridologia, tá? Então, a gente tem muito conteúdo ainda para dividir com vocês, muita coisa maneira. E a gente está à disposição. E até a próxima sexta vocês estão recebendo material. Beleza? Galera, muita gratidão, um beijo no coração de vocês, estou à disposição e teremos mais novidades. Tem muita gente que fala assim, Éder, eu vejo que vocês aplicam reflexoterapia quântica e aplica comportamental pela reflexo. Nós estamos finalizando um curso de atualização para reflexo só com coisas novas. Entender o que os minerais, quais minerais a pessoa precisa só de olhar o pé, entender mais comportamento, sistema de crenças. A gente ajustou agora o cálculo de trauma pela coluna. Cara, algumas coisas muito legais que a gente sempre vai estar dividindo aí com vocês. Beleza, galera? Muita gratidão, um ótimo descanso, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigada, muito bom. Tchau, Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, Até a próxima, Boa gente. noite, pessoal. Obrigada, Éder. Boa noite, tudo bem. Tchau pra vocês. Dani, um abraço, Elane. Obrigada, gente. Boa, Mari. Boa noite, pessoal. Bom descanso.